Estamos na série Tesouros no Céu. E nós precisamos nos mover dentro dos princípios de Deus. Entenda, amados, que nós não estamos ensinando sobre os tesouros do céu, como você lida com as finanças, porque queremos o seu dinheiro. Nós queremos mostrar para você como uma vida responsável lida com o dinheiro na presença de Deus. E você faz como achar melhor. Amém? Amém. Eu gostaria de começar orando. Nós vamos iniciar elevando ao trono da graça a nossa oração, para que o Espírito de Deus possa abrir o nosso espírito, porque é lá que as coisas acontecem. Não é a nível da mente, muito menos da alma. É lá no Espírito. É lá que o Espírito de Deus liberta, cura, transforma, vivifica aquilo que está morto. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nós rendemos graças ao Senhor. Nesta manhã de domingo, nós rendemos graças ao Senhor. Nesse início de ciclo de 7 dias, nós bendizemos ao Senhor, porque a vida de Deus está em nós, e esta vida que carregamos é tudo que precisamos. Pai, muito obrigada por aquilo que vamos receber da Tua palavra, e eu peço ao Senhor, toma cativo os nossos pensamentos e as nossas emoções, a nossa alma presa, amarrada à obediência de Cristo Jesus, para que o Senhor venha ministrar no nosso espírito, quebrando todo sofisma, altivezes e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, contra a sua soberania. Que nesta manhã o Senhor fale profundamente conosco, o Senhor venha ministrar e que nós possamos sair daqui não com o conhecimento de uma palavra, mas na revelação do Teu Espírito, para viver a palavra, para viver na face de Deus, na presença em Cristo Jesus, o Senhor, manifestando esta grandeza do Teu ser nas coisas mais simples da vida, mas com a grandeza da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, muda a sorte nesta manhã, muda destino nesta manhã, Senhor. Quebra cadeias nesta manhã, quebra conceitos, crendices, quebra essas amarras, Pai. Em nome de Jesus, dá ordem aos anjos ao nosso respeito nesta manhã, Senhor, e que nada venha roubar a palavra que vai ser semeada em cada coração. Em nome de Cristo Jesus, e aqueles que creem, digam amém. Amém. Digam graças a Deus. O Senhor é bom. Deus é bom e a sua misericórdia é eterna. Glória a Jesus. Minha família querida, povo santo do Senhor, aqueles que foram chamados, vocacionados a uma vida de santidade, de pureza, a vida da fé, a vida que não se move nas nossas ideologias, nas nossas emoções, mas a vida que se move naquilo que está escrito, e se está escrito nós cremos, amém? Amém. E porque está escrito é que nós somos vitoriosos, é que nós somos mais que vencedores, amém? Glória a Deus. Voto, querido, o que é voto, pastor? É uma declaração voluntária e pessoal. Você decide aquilo que você quer fazer de algo específico para Deus, algo que você quer dedicar a Ele. Pode ser um serviço divino, pode ser uma pessoa que você vai consagrar ao Senhor. Em qualquer área da vida, algo que você decide fazer em troca de algo que você quer receber. Sim, voto é um modo de relacionamento de troca. Senhor, eu faço isto para que o Senhor me dê aquilo. E é preciso nós olharmos com muita seriedade para esta questão de voto, porque não é uma brincadeira. Vejam como a palavra fala em Eclesiastes, no capítulo 5, o verso 4, dizendo: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você
faz. Voto é voluntário, mas é sério. Empenhou a palavra, não tem mais como voltar atrás. Desculpa, Senhor, eu mudei o voto. Por exemplo, não, isso não existe. Deus não exige que nós façamos voto, mas se você fizer, você está obrigado a cumprir. Provérbios capítulo 6, verso 2, ele vai dizer assim: está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Deus não mandou prometer. Não há na Bíblia Sagrada ordenança sobre voto, faça voto. Mas ele está dizendo, se você fizer, não tem como voltar atrás. É sério, é muito sério. Você está preso. E quando nós olhamos para essa questão de você estar preso com a palavra que você proferiu, nós precisamos pensar bem nas brincadeiras que nós temos. E é brincadeira. Você proferiu, você falou, e agora você está preso nisso, na brincadeira. Você está preso quando na raiva você profere palavras de maldição sobre você, sobre sua vida, sobre a outra pessoa, sobre o dinheiro. Pronto, ficou preso. Mas também quando nós olhamos para esta questão de você estar enredado por aquilo que você falou, nós também olhamos para a palavra de Deus e ensinamos nesse altar que você tem que orar a Bíblia, porque Deus também está enredado, preso com as palavras que Ele falou. Então nós, quando queremos ter êxito numa oração, o que nós fazemos? Oramos a palavra. Senhor, está escrito. E por isso nós ensinamos caderninho de oração, ensinamos para você, vai lá no Google, diz qual é o tema que você quer, ele vai te dar versículos bíblicos para você orar dentro daquele tema. Por quê? Porque Deus também está preso. Ele vela para cumprir a palavra que os lábios dele proferiram. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Toda a questão está na incredulidade do homem, na dureza do coração do homem, de não se submeter como Deus diz que é. Conheça aquilo que está na Escritura, porque ela revela Jesus. O Senhor falou isso. Então, quando nós falamos e votamos e dizemos, Senhor, vou fazer isso, pode ser coisas mínimas que você promete, pode ser coisas grandes. Agora você está preso. Agora você tem que cumprir. Custe o que custar, pelo preço que te custa. Deuteronômio 23, do verso 21 a 23, ele também fala sobre voto, dizendo: se fizeres o voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Olha só para onde vai a coisa, está vendo como vai ficando estreito? 22, mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. Se você não fizer voto, você está pecando. Mas se você fizer e não cumprir, aí pecou. 23, o que proferiu nos seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir. Por quê? Porque livremente fizeram voto ao Senhor, Ele não te obrigou. Você livremente fez um voto ao Senhor seu Deus com as palavras que disseram, que pronunciaram, que prometeram. Então, quando nós olhamos na Bíblia, pastora, quem foi a primeira pessoa que começou a fazer votos? Você sabe que as coisas espirituais, elas se discernem no nosso espírito. Então, um dos patriarcas, Jacó, sentiu no espírito dele de fazer o voto, e ali surgiu os votos. Em Gênesis 28, versículo 20 ao verso 22, diz que Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo, olha o voto que ele fez, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Como Jacó volta dessa jornada, ele decidiu
empreender da cabeça dele. Rico, próspero, voltou para a casa do pai dele, não só com comida e roupa no corpo, mas com grande quantidade de riqueza, porque certamente te darei o dízimo. Ele fez um voto com o Senhor e ele cumpre o voto. Segunda pessoa dentro da Bíblia, vamos falar agora de uma mulher que fez um voto bem sucedido. Ela se chama Ana, a mulher que gerou o primeiro profeta. Diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, que ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Nós sabemos a história desta mulher, então foi um voto para ela gerar um filho, sendo ela uma mulher estéril, impossível na época de uma mulher gerar. E então ela disse: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, e lhe deres um filho, um homem. Então não era qualquer filho, era um homem. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então ela fez um voto, dizendo: Senhor, tu me dá este filho, e eu o dou para o Senhor, para o serviço sagrado. Sim, nós podemos consagrar pessoas por meio de voto para Deus. Então, voto é um relacionamento com Deus de troca, como Ana fez, como Jacó fez. Senhor, tu faz isso para mim, eu faço isso para o Senhor, eu te darei aquilo. Esse é o princípio do voto. E voto também é arma de guerra, e uma arma muito poderosa, uma arma muito eficaz, se você for fiel ao voto. Então, atenção, quando fizer um voto, a orientação é que você o entregue logo. Não espere: Senhor, quando eu receber a vitória, eu vou dar isto para o Senhor. Não. O correto, para que você não incorra neste pecado do eu esqueci, ou dá pela metade o voto, é você fez o voto, entrega, cumpre logo, paga antes. Você vai tirar do inimigo toda a força e todo o laço que ele poderia criar para você não pagar o voto e gerar uma grande dívida, porque não foi com o homem que você fez. Então, antes de você receber, cumpra. Deuteronômio 23, 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tarde, não demora para cumpri-lo. É melhor não fazer do que você fazer e não cumprir. Eclesiastes 5:5, melhor que não votes do que votares e não cumprires. Então, votos, eles servem para quê, pastora? Para coisas difíceis que você enfrenta na vida, tá? Coisas que envolvem guerra, coisas que parecem impossíveis. Para Jacó, naquele momento, fugiu, não tinha roupa, não tinha comida, não tinha casa, não tinha nada. Ter essas coisas era muito para ele. Fez um voto. Ana, qual era a impossibilidade? Não podia gerar filhos, e tinha uma série de problemas conjugais por conta disso. Então você avalia na sua vida pessoal. Você pode se mover no voto para ter um casamento. Você olha, a flor da idade já passou, e agora? Perdeu muitos relacionamentos, e agora? Faz um voto com o Senhor. Você que muitas vezes está com finanças todo o tempo no vermelho, faz um voto com o Senhor. Saúde, ou porque faz exame e não se descobre, mas você está doente, você tem uma dor, mas não tem tratamento para você. Ou você faz o tratamento, mas não soluciona o problema, permanece doente, faz um voto. Uma vitória na justiça. Abrir caminhos que não existem, é isso que o voto faz. Aleluia. Ele abre o caminho.
Então, para entrar e para sair, você precisa fazer voto. E eu vou contar aqui um testemunho pessoal. Meu bem vai ouvir isso pela primeira vez, que eu, de fato, preferi não compartilhar com ele. O Senhor foi ministrando desde uns 2 anos atrás na minha vida sobre ingratidão, desonra. E o Senhor foi ministrando. Quando chegou esse ano, o Senhor foi falando coisas, o Espírito de Deus foi ministrando coisas mais profundas. E quando chegou ali de maio, o Senhor foi muito enfático. Quando eu tive de fato a revelação sobre paternidade espiritual. Porque vocês sabem, as pessoas lidam com o pastor e a pastora pela ignorância, claro, como eu agia, de uma forma assim, me aborreceu. Vou sair dessa igreja, vou arranjar uma outra melhor para mim, com um pastor melhor, uma pastora melhor, porque esse daqui não está bom. E o Senhor falou que pastor é a mesma coisa de pai biológico e mãe biológica, não dá para você trocar. E uma das pessoas que mais foi provada nessa questão de paternidade, uma delas, porque a Bíblia apresenta muitas, foi Davi. Saul, a sua paternidade espiritual, queria matá-lo. E em nenhum momento Davi sai da sua paternidade. Só que nós somos muito altivos e temos dentro de nós um espírito de rebeldia muito grande, que a Bíblia chama de feiticeiro para nós. E por causa dessa rebeldia, que nós não admitimos que é rebeldia, nós dizemos: eu não concordo. Não concordo com o pastor. Não concordo que o pastor vai pintar a igreja de azul. Para mim tinha que ser branco. Aí o outro vem: não gosto de branco, tinha que ser amarelo. Isso é o quê? Estou dando exemplo no micro para você entender o macro. É rebeldia. E na nossa rebeldia a gente sai da igreja. Só que como nós somos muito altivos, nós não dizemos: eu sou rebelde demais para admitir uma autoridade espiritual sobre mim. Então nós sempre chegamos com aquela conversa de que Deus me revelou que eu tenho que ir para a igreja X, porque lá é melhor, porque eu tenho um trabalho para desenvolver ali. E quando o Senhor foi ministrando muitas coisas, e isso é uma coisa, amado, que eu posso falar 1 milhão de vezes isso para você, esse Espírito que de fato age por trás da letra, não ministrar no seu espírito, as lombrigas começam logo a se levantar. Porque só o Espírito de Deus é que trabalha no espírito do homem para quebrar essa altivez, essa dura cerviz. Porque é bem mais fácil as lombrigas se levantarem e a gente ir embora do ministério, porque não gostamos daquela palavra. E não sabemos o que estamos fazendo de maldição para a nossa vida. Quando o Senhor começou muito sério comigo, no mês de maio, e eu falei para o Senhor: não tenho como voltar, porque o Senhor foi muito claro. Eu disse: Deus, eu não tenho como voltar e desfazer o que eu fiz. E conhecendo o voto, através do curso que eu posso indicar para você depois, eu disse para o Senhor: eu vou fazer um voto. Na minha travessia pessoal, no meu aniversário, fechamento de ciclo e abertura de um novo, eu vou dar em oferta para a remissão desse pecado R$1.000 para a igreja que eu pertencia, da qual o Senhor disse que eu não deveria ter saído. E vou dar R$1.000 para o pastor
da igreja que agora eu sou submissa. E eu entrei em contato com a minha amiga Eliette, que veio pregar no Dia de Mulheres aqui. Peguei o CNPJ lá da igreja, o Pix da igreja, fiz a transferência e Deus agiu tudo bem certinho, em concordância com o voto que eu fiz, porque saiu o 10º, que nunca antes, pelo menos eu não tenho notícia, desde quando eu me empreguei, que tenha saído na primeira quinzena de junho. Então, antes do meu aniversário, já havia saído e eu pude honrar o voto, porque eu disse assim: Senhor, eu vou dar um jeito nesse dinheiro, porque na minha travessia eu vou, porque a gente paga para fazer travessia. Isso é um estudo muito profundo que eu não tenho como explicar essas coisas para você. Então, vai na obediência. E assim eu fiz, amados. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós pagamos para fazer travessias espirituais. E que nessas travessias nós somos perseguidos. Olha para a história. O povo de Israel estava fazendo uma travessia. E lá vem Faraó com seus carros e cavaleiros para matar aquele povo. Eles foram afogados. Para lá do outro lado não continuar a perseguição. E é isto que o voto faz. Quando você aprende, tem discernimento espiritual do que é o voto, o que ele pode fazer na sua vida e vai agindo. Deus leva a sério o nosso voto. Ele considera como promessa, como um compromisso espiritual. Então, como fazer um voto a Deus? Primeira coisa, examine as motivações do seu coração. Diga a Deus o que você promete fazer, oferecer e o porquê. Fale com sinceridade, fale com temor. Anote seu voto para não incorrer, sabe, de Satanás tirar da tua mente o que você prometeu para Deus, para que você possa prestar conta, para que você possa cumprir e cumpra o que você prometeu com alegria. Faça com gratidão, faça no tempo certo. Se você diz: Senhor, quando tu me der isso, eu dou aquilo. Se você ficar esperando para pagar o voto quando você recebeu imediatamente. Não fica protelando. Não, o ano que vem, quando sair não sei o que. Você está brincando. Por isso que Deus diz que Ele não se agrada do voto do tolo. O que nós devemos evitar ao fazer um voto? Votos impossíveis. Tá? Votos impulsivos ou emocionais. Prometer coisas que você não pretende cumprir, que você não quer cumprir. E um exemplo de um voto muito, mas muito de tolo, de uma pessoa muito, mas muito ignorante nas coisas espirituais, foi Jefté. Quem conhece a história de Jefté? Pouca gente conhece a história desse homem. No livro de Juízes, no último capítulo 21, no último versículo 25, diz que o povo que vivia nessa época, eles não tinham reis, então cada um fazia o que dava na telha. Sabe como a gente costuma dizer? O texto bíblico diz que cada um fazia o que achava melhor. E nessa época em que cada um fazia o que achava melhor, que dava na telha, eles se relacionavam com Deus assim. Então, hora dava certo, hora não dava. Jefté foi chamado por Deus para uma luta, para uma guerra. E Deus, quando o chamou, disse que ia dar vitória. E ele aceitou o chamado. E antes dele ir, ele faz um voto de tolo. Juízes capítulo 11, verso 30 e 31, diz que Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos,
Quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu, preste atenção, o oferecerei em holocausto. O que ele estava dizendo? Eu vou pegar essa primeira pessoa que vai sair na porta da minha casa, quando eu voltar para a minha casa, e vou matar. O que diz a palavra lá dos mandamentos que Moisés recebeu do Senhor, o quinto mandamento. Quem sabe qual é o quinto mandamento? Não matarás. Não matarás. O que é matar? O pastor falou no início do culto, já deu a abertura do culto já com essa granada, né? O povo de Israel estava numa decadência tão grande, porque eles haviam se misturado com os povos que Deus proibiu, porque é isso que nós fazemos. Deus diz: não casa com a pessoa que não é da fé, a pessoa casa. Não, pior, se ela casasse, eu acho que ela era menos ruim, ela junta. Que para o Senhor é prostituição. E aí o povo de Israel, conhecendo as culturas e se misturando com elas, dos povos pagãos, eles foram aprendendo as práticas. E se tornou uma coisa muito comum sacrificar os filhos a demônios. Então esse povo começou a se relacionar com Deus de igual forma, vendo aqueles que sacrificavam seus filhos a demônios, e eles começaram a sacrificar também. Tanto é que quando o Senhor pede para Abraão o filho, ele dá. Ele não achou estranho aquilo. Por que ele não achou estranho? Porque era uma prática normal dos povos pagãos. Sacrificar os filhos a demônio era uma coisa normal. Por isso Abraão nem estranhou tanto assim. E ele foi até as últimas consequências. Ele de fato ia matar aquele filho. Quando o Senhor brada dizendo: não faça mal, eu não sou como esses deuses aí, como esses demônios aí, eu não preciso que você faça isso. E ali ele aprende uma lição, que nós não nos relacionamos com Deus machucando nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. É claro que a gente tira um contexto espiritual, uma tipificação, mas é só para você entender que Abraão não estranhou, e para você entender o voto que Jefté fez. E ele foi, e quem aparece? Qual é a primeira pessoa que aparece na porta dele? Imagina, você está viajando, deixa a sua família. Quem é a primeira pessoa que vai te receber na porta da tua casa? O vizinho? Lógico que são nossos filhos. É claro que é os filhos. Tem pessoas que mais nos esperam, mais ansiosos nessa vida do que os nossos filhos. E ele tira o direito dessa moça de ter família. Por quê? Por causa de um voto tolo, impulsivo, emocional, não mediu as consequências daquele voto. Entende? É para chocar mesmo, é para você entender que existem consequências, que elas podem ser muito boas, mas que elas podem ser terríveis. É por isso que nós precisamos nos mover sondando o nosso coração. É o diabo, porque pensa, Jefté já tinha uma promessa. O Senhor, quando chamou, disse para ele: eu vou dar os filhos de Amon. Quando você ler a Bíblia, você vai perceber isso. O Senhor já tinha prometido, ele não precisava fazer voto, muito menos esse voto. Ele queria segurar, tudo bem que ele quisesse segurar, mas nós precisamos fazer votos com temor, sabendo o que eu vou votar é muito importante, vai ter consequência, e eu
preciso honrar aquilo que eu estou prometendo para Deus. Nós também podemos ser gratos a Deus com votos. Salmo 50, 14, o salmista disse: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Salmo 116, 14, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Números 32, quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo que prometeu. Existe voto de consagração de pessoas. Podemos consagrar pessoas a Deus por meio de um valor. Aonde está isso, pastora? Levítico 27, versículos de 2 a 3. E disse: fale aos filhos de Israel, diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Verso 3, o objeto da avaliação for o homem, da idade de 20 anos até 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Se você segue lendo, você vai ver que tinha um valor de prata para a consagração de mulher, um valor de prata para a consagração de criança. É só você seguir lendo. Por que ele está colocando aqui o valor em gramas de prata? Porque nessa época ainda não existia o valor monetário, o dinheiro ainda não existia. Como é que se fazia ofertas? Com prata, com ouro, com pedras preciosas, com animais. Era dessa forma que eram feitas as ofertas no templo, tá? Deuteronômio 12, versos 5 e 6 diz: mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali, pôr o seu nome para a sua habitação, para lá vocês deverão ir. Então aqui o Senhor começou a instituir a questão, é o que hoje nós chamamos de igreja. Então o Senhor diz assim: olha, eu vou escolher entre todas as tribos, tá? Para pôr ali o nome da minha habitação. Então, vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão para lá. E quando vocês forem para lá, para o templo, para a igreja, no verso 6, e levar, e aqui ele coloca uma série de coisas que nós não conhecemos, que faz parte do semear financeiramente. Levar holocaustos e sacrifícios, que era o que eles faziam, a questão do pequeno. E aí agora, de acordo com o meu pecado, eu vou levar uma bolinha, vou levar um cabrito, vou fazer um holocausto. Vocês sabem o que é isso, né? Sabem? Dízimos e dádivas especiais, o que voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria dos rebanhos, que ele está falando que essa primeira cria é o quê? É a primícia do sacerdote. Então lá naquele lugar que o Senhor disse que ele ia instituir, vocês deverão ir para lá e fazer todas essas ofertas. Tem dízimo, tem dádiva, tem sacrifício, tem o voto, tem oferta voluntária, tem as primícias, tá? Então, o que o Senhor está nos ensinando? Para nós sermos receptores de riqueza de Deus, para nós sermos a pessoa que Deus vai tirar do ímpio para o justo, que o Senhor vai fazer, como dizia o nosso amigo lá da outra igreja, chover na minha horta. Ele quer dizer que ele tinha ganho, era advogado, tinha muito dinheiro, naquele mês ele havia ganhado muito, então choveu na horta dele. O Senhor fazer chover na nossa horta, nós precisamos nos mover em liberalidade, não é em mesquinharia, é em liberalidade. Dinheiro com Deus não é loteria gospel. Você precisa ser adulto para governar o dinheiro.
Porque o dinheiro ele pode ser um servo que você governa, ou ele pode ser o teu Senhor. É Ele que diz o que você vai comer, o que você vai beber, se você pode viajar ou não, aonde você vai morar. Ele é o teu Senhor. Mas tudo isso por quê? Porque o crente é altivo demais para acreditar na Bíblia. É altivo demais para passar tempo à luz da palavra de Deus. É altivo demais para ficar tempo orando, acreditando no que está escrito. E aí essa catividade te torna pequeno. E o dinheiro, o Senhor, que governa. E aí você não governa ele, ele que dita. Olha que triste, né? Mas, se nós nos relacionarmos com Deus de verdade, e formos liberais, e responsáveis, entregando sempre a Ele aquilo que pertence a Ele, então, nós nos tornamos os receptores das riquezas do Pai. Porque Ele vê que Ele pode dar mais, Ele pode entregar mais, porque à medida que Ele entrega, você também entrega mais. Você vai se movendo cada vez mais. Tá? Então, primeiro, você se torna um dizimista fiel, faz prova de Deus. Depois você se torna um ofertante. Vamos falar de oferta, para você saber o que é oferta. Você também não sabe. Nós vamos falar na manhã de consagração, domingo da ceia do Senhor, que é quando eu vou pregar de novo. Vamos falar sobre as ofertas, tá? Aquelas que Salomão se tornou o homem mais sábio. Terceiro, você se torna um primiciador, já foi pregado aqui. Quarto, você honra pai e mãe financeiramente. Tá? Esse é um estudo que eu de fato não quis trazer, mas vou falar aqui para você um pouquinho. Honrar pai e mãe, tem texto bíblico, Jesus fala sobre isso, é porque são códigos que estão lá para os espirituais entenderem. Honrar pai e mãe financeiramente demonstra o desprendimento desse mamão muito grande. Você está mostrando que tem pessoas que valem mais na tua vida, que pessoas valem mais. E quando a gente começa a ser dizimista, é um nível de catividade muito grande, que a pessoa não consegue 12 meses, ela não consegue um ano. Vai quebrando, não consegue ser do bruto. Não consegue. Quando eu fui separar os meus dízimos do trabalho, minhas primícias, do 10º e das férias, as rubricas tudo se levantaram dentro de mim. E aí eu disse assim: serpente, eu estou te vendo aí, se levantando, para querer me prender, porque o valor era muito, entendeu? E aí quando eu fiz a transferência para a conta da igreja, eu disse: serpente, eu te vejo, tu não me domina mais, porque eu quero muito mais, quero fazer transferência muito mais, de milhões. Quando a apóstola Dani começou a fazer a oferta para a mãe dela, que ela estava desempregada, só o marido trabalhando, ela conversou com ele e pediu R$500 para ele. E quando ela foi levar a primeira vez, e ela disse: mãe, eu estou te entregando aqui, todo mês eu vou lhe dar esse valor, não posso dar mais que isso porque estou desempregada, isso daqui foi o que meu marido me autorizou, e eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar, que eu vou poder te dar casa, viagem internacional. E isso aconteceu. Honra pai e mãe para que tudo estiver bem. Pastor, eu estou num nível de catividade muito grande, consigo dar para minha mãe nem R$50, para o meu pai, não consigo. Dá a tua presença, acompanha numa consulta médica. Se de fato você não tem para dar nada, se de fato você está nesse nível de catividade e não poder,
Compra uma bijuzinha e leva. Convida para passear com você. Isso é honra. Como eu não tenho pais vivos, e eu conversei com o Senhor, Senhor, como é que agora eu posso honrar financeiramente meus pais que eu não tenho? Apresentei algumas propostas para o Senhor e fiquei esperando a resposta. E ontem a gente nem ia tomar aquela rua da casa da minha tia, que é a única irmã viva da mamãe. Aí o meu bem, pegamos lá e disse, vamos visitar, porque ele falou nela, eu disse, é mesmo, vamos para lá. E quando a gente parou e estávamos conversando, aí o Espírito disse, agora você pode fazer o que você disse. Aí eu abri, tirei o valor, dei para ela me abençoou. E, gente, o que eu vi espiritualmente ali, vocês não têm noção. E eu fiquei muito feliz e grata, porque Deus vai direcionando quando nós queremos fazer. Quando você decide ser vaso de honra, se mover em honra, o Senhor vai te direcionando. Nem sempre Ele vai te dar todas as respostas, mas caminhe dentro daquilo que você já conhece. Então dá aquilo que você pode. E na volta eu venho conversando com o meu bem, e nós vamos honrar ela também de outra forma. Meu próprio meu bem, sem eu conversar essas coisas com ele disse, isso é a honra que você deu. É honra. E nós vamos honrar ela de outra forma também, que a gente já conversou. Sabe, queridos, quando vida com Deus é uma vida linda, é uma vida maravilhosa quando você decide viver. E os frutos que isso virá vão ser extraordinários. No princípio é muito difícil nós sermos dizimistas. É muito difícil porque tem que ser um ano de semeadura para você ser considerado um dizimista fiel. E para ir aumentando, como diz o pessoal, né, dobrando a aposta. E aí você vai para as primícias, você vai para as ofertas grandes que nós vamos ensinar aqui, sem querer o seu dinheiro, não precisamos dele. E aí você vai se movendo em votos, e quanto mais você dá, mais você recebe. Porque lei da semeadura e colheita. Provérbios 20, 25, ele diz que é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Olha, uma armadilha que a gente faz para nós mesmos, como Jefté fez para ele. Então, se faz o voto, cumpre. E, se possível, cumpre antes. Fez o voto, já cumpre logo. A resposta virá cada vez mais rápido. Então, pode fazer voto para quebrar uma maldição, por exemplo. Tá? Você pode olhar e ver que seus ancestrais deixaram muita dívida ancestral para você. Você não prospera. Porque você olha e vê, poxa, eles compraram e não pagaram. Eles deram calote nas pessoas. E agora? Aí você vai dizer, se mover em desonra, e agora? Como é que você pode pagar isso? Não tem como. Mas você pode lidar de maneira espiritual. Como? Fazendo um voto no altar. Quando eu olhei e vi a colheita da minha vida, e olhei a história e vi o roubo, os calotes e muito mais coisas, eu por 2 anos nós demos cestas básicas, remindo isso, por 2 anos. E aí o Senhor disse, tá bom, agora já você já encheu a medida, porque eu não marquei data para Deus, eu só disse que eu ia dar. Porque eu não sabia, não tinha nem noção do tamanho dessa dívida. 2 anos depois o Senhor disse, encheu a medida, você fez esta remissão. 2 anos. Foi tempo para uma remissão. Então você chega com Deus, quando você percebe isto, aí você diz, Senhor, eu estou pagando através desse voto as dívidas ancestrais, para que Satanás pare de me perseguir e me roubar a minha colheita, porque eu estou sendo roubado.
Então lida com essa questão de forma espiritual. Tira das mãos de Satanás a legalidade que seus pais deram dele perseguir a sua geração e a sua descendência financeiramente. Quantos estão entendendo? Amém. Você pode fazer voto para santificar uma terra, fazer voto para a abertura de um negócio, para uma conquista, fazer voto para revelar algo. Como, por exemplo, você não sabe por que você tem conflitos no relacionamento, não dá certo o casamento. Eu preciso saber, Senhor, porque eu faço a coisa certinha, mas não dá, não flui, não prospera. Eu faço tudo certinho, mas não estou vendo que é espiritual. Me revela, aí Ele vai revelar. Faz o voto para isso, tá? Ou seja, você está passando por qualquer luta, qualquer área da vida, e aí você precisa entender o porquê, para você saber como que você vai tirar isso. Então o Senhor Ele vai revelar, e dependendo daquilo que Ele revelar, você vai saber se posicionar, se você faz jejum, se você faz um voto de remissão, como eu fiz quando eu vi as dívidas ancestrais que eu tinha recebido de herança. Entendem, amados? É assim. Então, votos de guerra é para pessoas adultas, tá? Voto de guerra não é brincadeira. Se não é um dizimista fiel e um ofertante, vai apanhar se entrar na brincadeira do voto, se esse voto for de guerra, tá? Agora, se é um voto para você conquista de alguma coisa, tudo bem, você pode fazer. Mas assim, quero tirar tal pessoa das garras do maligno, e aí eu vou fazer um voto de consagração dessa pessoa para Deus. É voto de guerra. Não dá para brincar se não tiver jornada, caminhada com Deus, tá? Então, vamos encerrar com um exemplo desta guerra de altares. Quando você faz um voto, você está numa guerra de altar. Dependendo desse voto, pode ser uma guerra muito grande. Vocês lembram de Elias e a guerra de altares? Vamos ver o que o Espírito vai falar conosco para nós encerrarmos. Em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 1. Dessa época tinha um tempo de sequidão muito grande, 3 anos sem chuva para quem vivia da lavoura, da terra. Então a riqueza, a prosperidade desse povo dependia de chuva. Chuva para a plantação, como chuva para o rebanho, que eles criavam muito, rebanho. E diz que depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. E o Senhor disse a Elias: vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E depois dessa palavra que o Senhor deu, Elias enfrenta uma guerra terrível, porque eram 450 demônios que ele tinha que enfrentar para destituir aquele governo, porque o povo de Israel havia pecado, desobedecido, e tinha um governo maligno dominando. E toda essa catividade que você olha, sabe, essa catividade não apenas na questão financeira, essa catividade você não flui no espírito, você não consegue ser uma pessoa espiritual, só vive na carne, só vive revoltado, brigando com todo mundo, impaciente. Sabe aquela coisa que o casamento não flui em amor, em alegria, em leveza, está sempre carrancudo. Sabe essa catividade, essa vida seca, esse deserto da vida. Olha como a palavra está pesando, muita gente não está sustentando. Pouca gente está conseguindo sustentar, porque é pesada essa palavra, eu sei. É pesado, por isso que a gente coloca o povo para jejuar, para vir no jejum para a igreja. Para remover essa catividade. É grande, mas você não consegue sustentar. E quando você olha essa sequidão, sabe, vida financeira, não prospera. Vida emocional, não prospera. Vida espiritual, não prospera. Essa sequidão, ela é fruto de quê? Desobediência, de pecado. E aí deu legalidade, e Satanás está dominando, está cativando. E aí você olha essa sequidão, não tem chuva de bênção.
Não tem a chuva da graça, não tem leveza. É sempre assim, vai se arrastando para o trabalho, volta a se arrastando. Não, ele vai se arrastando para o trabalho, e quando ele volta já se puxando, né? Já não consegue nem se arrastar, vai se puxando. Uma coisa terrível, uma catividade, não tem energia, não tem força, não tem vigor, não tem energia. Olha, meu bem, se surpreende comigo, não tem energia. Não tem, amado. Então aquele povo, eram 450 demônios que Elias teve que enfrentar para mudar aquela situação. Então ele vem e faz uma proposta: guerra de altar. Bora aí, verso 24. Ele propõe lá para os 450 demônios: então vocês invocarão o nome do seu Deus, eu invocarei o nome do Senhor, o Deus de responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Então, para sair de uma condição de miséria e mudar esta realidade, é preciso fazer o quê? Primeira coisa que Elias fez, você continua lendo aí na sua casa, que aqui a gente não temos mais tempo. Elias conserta o altar. Primeira coisa, porque não adianta fazer voto com o altar quebrado. Tem que primeiro arrumar o altar. Então ele coloca 12 pedras, que simbolizam o quê? Representam o quê? O governo apostólico. 12 é governo apostólico. E ele manda derramar aquilo que estava faltando. O que era que estava faltando? Água. Havia o que? Seca, miséria, deserto. E ele manda derramar água. Verso 34 diz: então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E o fizeram. Disse mais: façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E depois, 35, a água corria do altar e enchia também a vala aberta. 38, então, depois que ele arruma o altar, depois que ele oferta aquilo que estava faltando, da onde ele tirou a água? Não sei, era no tempo de sequidão, mas na vida do profeta tinha. Quantos pegaram? No tempo de sequidão, na vida do profeta tinha. E ele sacrifica o que faltava. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, aleluia, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque não se trata de mim nem de você, mas do nome do Senhor ser exaltado na tua vida. Não é para provar que você é o cara, é para mostrar o Deus que você serve. Não se trata de dinheiro, se trata da glória de Deus descer, amado. De você sair da catividade que você está para viver um tempo em que Deus vai ser conhecido pela riqueza que Ele colocou sobre a tua vida, como aconteceu com Salomão, que nós já estudamos aqui. Que as pessoas vinham de longe para ver o quanto Deus era com ele, o quanto Deus abençoava ele, o quanto ele era sábio no Espírito de Deus. Não é sobre nomes, é sobre as pessoas darem glória para Ele, conhecerem Ele, o Senhor, e dizerem: só Ele é Deus, só Ele é Senhor. E diz o verso 41 para a gente encerrar: então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva. Deus responde os seus atos com abundante chuva. Chuva, amado.
é sobre honra, é sobre adorar o Senhor, é sobre Ele aparecer na tua vida. Glória a Deus. A tua cura é para a glória dele. O teu casamento, a tua família é para a glória dele. O teu ministério é para a glória dele. Até porque o teu ministério não existe. O ministério é do Espírito. É para ele. Aleluia. Que nesta manhã você ouça o barulho da abundante chuva. Glória a Deus. Que os céus se abrem sobre você. Para a glória de Deus, Pai. Assim seja. E assim diz o Senhor.